Olha, é engraçado até doido, né? É doido, né? Rapaz, uma igreja que não dá liberdade para os 5 dons ministeriais entrar em operação e tá servindo o corpo de Cristo com a unção que tá sobre cada pessoa, é uma igreja que a tendência dela é o fracasso. Agora eu quero entrar num ponto aqui assim meio que a galera também não entende muito. Por quê? Filipenses, eu acho que fala dos 5 dons ministeriais. Filipenses, não. Efésios capítulo Efésios, 4, isso. verso 11. Que é profeta, apóstolo. Aliás, começa com apóstolo, né? Profeta, pastor, evangelista, o mestre, os 5 dons ministeriais. Tem galera falando que hoje já não existe mais o apóstolo e já não existe mais também o profeta, né? Que Deus já, por causa do Espírito Santo, Deus não fala. Então, eu acho que agora a gente vai entrar um pouquinho na questão do ofício propriamente dito do profeta. E há ministérios que não reconhecem, há ministérios que reconhecem. E aí, como é que é essa parada toda? Olha, é engraçado doido, até né? É doido, né? Rapaz, uma igreja que não dá liberdade para os 5 dons ministeriais entrar em operação e tá servindo o corpo de Cristo com a unção que tá sobre cada pessoa, é uma igreja que a tendência dela é o fracasso. Mas tá, eu vou jogar a polêmica aqui no ar, tá? Manda. Aguenta aí. Cara, isso aí não é uma visão do verbo da vida? Não é uma visão no verbo da vida porque é bíblico. É sério, cara? Justo. Isso é citado em Efésios capítulo 4, verso 11, né? Isso também é citado em Romanos, se eu não me engano, capítulo 12. Lá em 1 Coríntios também é citado a respeito desse mesmo assunto. Então, esses dons ministeriais, eles foram estabelecidos no corpo de Cristo justamente para o aperfeiçoamento dos santos, que é citado em Efésios capítulo 4, verso 11, né? Uns ele estabeleceu na igreja apóstolos, pastores, profetas, mestres e evangelistas. Um objetivo só, ao fim, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, entendeu? Então, esses 5 dons, os papéis fundamentais dele é justamente edificar o corpo de Cristo. Ok. Entendeu? Entendi. É justamente esse foco. É numa visão do verbo da vida. É uma visão que é bíblica. A Bíblia diz que havia em Antioquia profetas e mestres. Paulo estava lá. Paulo é um apóstolo. Mas por que a Bíblia diz que havia profetas e mestres lá em Antioquia? E disse o Espírito Santo: separai-vos para mim, Paulo, que é Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Então quer dizer que já tinha profetas e mestres. Você entende? E depois Paulo se tornou um apóstolo. Mas esses profetas não são os profetas que tinha da Antiga Aliança? Não. Os profetas da Antiga Aliança, eles tinham um peso de autoridade. Mais política também, né? Sim, naquela época, né? Sim, na verdade, o profeta ele era o grande auxiliar dos reis, né? Da época, Josafá. Eles eram, que nem no caso de Samuel, que auxiliou Saul, auxiliou também Davi. Davi. O cara ia lá para a batalha e chama o profeta para ver se ele tem uma palavra para nós. Justo. E até hoje, a gente vê alguém que tem uma inclinação profética, irmão, se Deus falar com você, eu não fiz a brincadeira, se Deus falar com você, não endureça seu coração, hein? Sim. Porque tem aquela coisa mística do profeta também, né? Na realidade, o profeta é um único ofício. Ele e o evangelista, dentro dos 5 dons ministeriais, são os únicos ofícios que têm evidências muito claras a respeito de provar aquilo que se fala. Os outros também tocam nos dons, mas não é com tanta clareza e com tanta força igual o evangelista e o profeta. A gente vai ver lá em Atos capítulo 8, se eu não me engano, a situação de Filipe, o evangelista. A Bíblia diz que muitas pessoas eram curadas, a salvação tinha chegado a Samaria. A Bíblia diz que os mancos, os aleijados eram curados e houve muita alegria naquela cidade. Entendeu? Então, Filipe é uma característica de evangelista. É uma evidência muito forte do poder imediato. Sim, a manifestação imediata. Justo. Existe várias linhas de profetas. Existe profetas salmodiadores, que é no caso de Davi. Davi era um profeta. Mas ele era um músico também, né? Sim. A gente pode pensar dessa maneira, né? Sim, profetas escritores. Moisés? Sim, a Bíblia chama Moisés de profeta. Lá em Deuteronômio 18, ele fala a respeito dele, ele diz que Deus levantará um profeta semelhante a mim.
Então ele era um profeta. Você sabia que Abraão também é chamado na Bíblia de Sim, profeta? de profeta também. Justamente. Ele não é alguém que é muito evidente, você não vê manifestações. Mas tá, aí o Velho Testamento mostra que o Espírito Santo vinha Sim. sobre Sim. 3 categorias de pessoas apenas, que era o profeta, que é o que nós estamos aqui falando, o rei e quem mais? O sacerdote. E veio sobre alguns artesãos e os juízes. Existem essas outras categorias na Bíblia. Mas isso não era algo, vamos dizer assim, institucional, vamos dizer assim. Isso não aconteceu. Sim. Porque se a mula falou, ela falou pelo Espírito. Sim, a mula de Balaão. Sim. Mas não são todas. Quantas mulas você já viu falando? Nunca, né? nenhuma. Vi umas aí. Tem umas mulas aí. Mas, né, a gente, mula, a gente nunca viu. Sim. Então, a questão você disse que você acabou de mencionar agora, que são exceções. Sim, né? No caso dos juízes. Sansão, Gideão, são juízes. Aqueles artesãos que foram ungidos. Mas aí também a gente entende uma coisa, os juízes foi também um período. Justo. Né? Sim. Que o povo não tinha rei, eles eram governados pelos juízes. Sim. Aí é diferente. Sim. Aí depois vem essas 3 categorias. Mas antes, antes, veio eles, a galera que o Espírito viu sobre. Mas antes do juiz já existiam os profetas também. Sim. Abraão, por exemplo. Sim. Só que justamente o que eu tô falando pra você. Existem visões de profeta. João Batista era um profeta. Elias, Eliseu, eles são características diferentes de profetas. É interessante isso, porque você vê Davi, você vê João Batista, você vê Moisés, você vê Abraão, você vê essas pessoas que foram chamadas na Bíblia por profetas. Então o que acontece? Existem características diferentes. Agora, na nova aliança, Cristo ele passou uma característica do profeta mais fixa. Ele consegue mostrar que o ofício do profeta é aquele que consegue ver. Então, nós entendemos, baseado na Bíblia, que o profeta é o... Ele consegue ver, mas não é um adivinho. Justo, ele não é adivinho. Porque ele também confunde as pessoas. Sim, isso é um problema atual. Isso. Sabe qual que é o problema atual? O problema atual é justamente espíritos reveladores. Isso tem entrado na igreja. Mas isso não está registrado no livro de Atos? Espírito de adivinhação, aquela coisa toda. Aquela mulher lá que vem. Sim. Claro que também é um texto isolado, não dá para se criar uma doutrina também daquilo. Mas biblicamente está lá. Sim, tem um livro do irmão Reagan chamado 7 Passos para Julgar uma Profecia. E a primeira característica de uma profecia divina é que a partir de uma palavra de conhecimento ela tem que manifestar aquilo. Porque a partir do momento que eu revelo seu nome, seu CPF, o dia que você nasceu, a casa que você mora, o número do seu telefone, e quando eu profetizo aquilo não acontece, a Bíblia diz que isso é um espírito de engano. De adivinhação. Justo. A Bíblia diz, eu acho que está em 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus não deixou cair nenhuma palavra de Samuel por terra. Olha isso. Por isso que ele era chamado de profeta. Isso é interessante. Por quê? Porque hoje, na atualidade, nós temos percebido o quê? Pelo menos eu consigo perceber isso de longe. Eu consigo ver pessoas que são, de fato, usadas por Deus de uma certa performance, que ela está dizendo que é usada por Deus, então você vai... que aí também entra o quê? O conhecimento humano. Sim, tudo isso. O que acontece? Existe uma diferença muito grande. Um dia, uma pessoa comentou comigo, ela falou assim, rapaz, é fácil você revelar uma pessoa com problema na coluna, porque isso é muito superficial. Eu disse, porque não é tua mãe que tá com problema de coluna. Porque para você pode ser algo superficial, mas quando aquela pessoa vir aqui para receber a oração, o poder de Deus se manifestar e a coluna dela ser restaurada, para ela é salvação. Então, a gente não pode dizer que Deus só usa quando é algo extraordinário. Você entende? Não, é o que é importante para a pessoa. Você não sabe quanto tempo a pessoa está orando, pedindo a Deus por aquilo, cara. Justo. Então, mesmo que seja algo superficial, a gente não pode julgar, cair debaixo desse espírito. Não, superficial aos olhos da pessoa, né? Justo. Deixando bem claro. Então, o que acontece? Então, baseado nos profetas atuais, eu tenho percebido isso. Pessoas que falam nome, CPF, não estou criticando, eu sei que Deus pode usar. Sim, eu sei que Deus pode levantar pessoas dessa forma e é bênção, com certeza, isso é algo extraordinário, isso é bom.
Só que eu percebo que a maioria dessas pessoas que eu vi sendo usadas assim não tem peso que é falado. Porque uma coisa é eu profetizar a partir de uma palavra de conhecimento. Vamos dar exemplo. Eu chego aqui, Carlos, eu vejo que você tem um problema assim, você está passando por uma situação assim, eu vejo o número do banco, eu vejo uma pessoa depositando dinheiro. E o que acontece? E a pessoa se fala, rapaz, eu tô passando por isso mesmo. Como que o cara sabe o número da minha conta, o número do meu CPF? Aí a pessoa sabe disso. Aí só que quando ela fala, mas eu vejo Deus dizendo pra mim, eu vejo o Senhor falando pra mim que durante esses dias vai cair um valor na sua conta. E se isso não acontecer? Isso é uma suposição ou uma profecia? É uma suposição. Não, eu já ia receber, cara. Você tá entendendo a profundidade? Porque a pessoa ela consegue todo mas só que quando ela profetiza, a profecia dela não tem peso. Não entra em manifestação aquilo que ela tá falando. E a Bíblia trata isso como um falso profeta. Se você dizer a partir de uma palavra de conhecimento, aquilo tem que se manifestar. Tem que acontecer. Porque se você tá dizendo para mim que você vê uma pessoa entrando no banco, você vê a pessoa digitando, você sabe o meu nome, sabe o meu CPF, sabe tudo da minha vida, e você fala e não acontece, tá debaixo do espírito errado, irmão.